Então, pessoal, voltamos, né? Vamos falar, então, de outra prerrogativa importantíssima para a minha prova. E essa é mais importante que a primeira. Porque essa cai tanto em direito constitucional quanto em direito administrativo. Aumenta a probabilidade de cair. Beleza? Porque vai cair o artigo 5º na prova de vocês. Vamos lá. Na Constituição Federal, nós temos a previsão da chamada desapropriação. E o que é desapropriação, professor? Desapropriação é o seguinte. Imagine que um particular, imagine que nós precisamos aqui, nós temos aqui, por exemplo, a rótula da Sadia, certo? Imagine o seguinte, a administração pública precisa fazer o elevado ali. Para isso, ela precisa aumentar o raio da obra aqui. Só que aqui já temos terrenos. Esses terrenos particulares aqui, eles precisarão ser desapropriados. E dependendo da área, se perder o valor imobiliário só por eu tirar essa partezinha, o proprietário tem direito de extensão de toda a terra. Imagina se meu terreno é pequeno e pega mais da metade do meu terreno, ele perdeu o valor econômico, aí eu tenho direito de extensão para que seja desapropriado toda a minha área. Mas quem conhece aqui Chapecó, ali na área da Sadia, vocês podem ver, né, que no braço ali, onde passou a lateral do elevado da Sadia, pegou somente uma parte aqui da lateral do terreno da Sadia, certo? O que é isso? É uma desapropriação. Ou seja, o Estado pegou uma parte de um terreno que era particular e pegou para si. Ele pode fazer isso, professor? Pode, porque ele tem poderes. Mas esses poderes, olha só o que eu vou falar, esses poderes somente podem ser usados em interesse público, jamais em interesses particulares. Ok? Então, pode desapropriar o terreno por interesse público? Sim. E aí, qual o interesse público? O interesse público primário, que é o interesse da coletividade, que é o interesse mais importante. Existe o interesse público primário e o secundário. O secundário é o Estado como pessoa jurídica, e o primário é da coletividade. Por exemplo, aí não tem não querer. Não, aí não tem não querer. Porque entre ele, que é individual, e o coletivo, prevalece o coletivo. Ok? O que ele terá direito é o que tu precisa saber para a prova. Tá? Nós vamos ver agora. Agora vamos lá. O que prevalece é o interesse público primário. Tá? A doutrina separa interesse público primário e secundário. A FEPES nunca cobrou isso. Tá? Mas, né, eu coloquei lá na minha apostila, então, explicar para vocês. Interesse público primário é da coletividade. É o nosso interesse como um todo aqui para essa obra sair. Ok? Agora, o que é o interesse público secundário? É o do Estado como pessoa. Por exemplo, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Imagine que uma família está numa rodovia e uma viatura da Brigada Militar, lá que eles chamam de Brigada Militar, bate o carro nessa família. E vem a óbito essa família e causa, né, um dano. E se verifica que a culpa foi toda da Brigada Militar. O que vai acontecer? A Brigada Militar, né, através do Estado, o Estado do Rio Grande do Sul será condenado à ação de responsabilidade. Certo? O juiz vai condenar, vamos pensar aí, R$200 mil de indenização para essa família. Ok? O juiz condena, o Estado do Rio Grande do Sul vai verificar se os agentes agiram com dolo ou com culpa e processar os seus agentes. Mas o Estado tem que pagar. E como é que o Estado paga quando ele deve? Através de precatórios. Ok? E precatórios, pessoal, no Rio Grande do Sul, leva anos. Então, provavelmente, os bisnetos daquela família receberão aquela indenização. Você coloca em lugar da sociedade gaúcha. Isso é interesse da sociedade gaúcha, que o Estado demore tanto tempo para pagar uma indenização, ou é interesse do Estado como própria pessoa jurídica? É do Estado. Porque qualquer gaúcho que sofrer uma lesão do Estado vai sofrer isso também. Então isso é interesse secundário.
Tá? A doutrina separa esses dois interesses. O primário é quando o Estado olha para nós todos. Secundário é quando ele olha só para ele. Por exemplo, aumentar tributo. Aumentar tributo, né, teoricamente, é um interesse secundário em primeiro lugar, a não ser que o Estado demonstre que é primário. Tá? Mas, para a nossa prova, saiba que é primário. Beleza? Eu acho que fica aqui a mensagem. Mas vamos lá. Voltando para a nossa desapropriação aqui. Esse poder que a administração pública tem de tirar esse pedaço aqui, chama-se desapropriação. E o que significa isso na prática? O Estado pega uma propriedade que é particular e transfere para ele. E aonde que eu encontro esse regramento? Na Constituição Federal e que cai na prova de vocês. Então vamos lá. Vamos começar com as nossas leituras. Vamos começar lá no título 2, para vocês começarem a se identificar e se ambientar com a Constituição. Lá no título 2, diz assim, dos direitos e garantias individuais. Artigo 5º, aquele famoso que a gente sabe bastante sobre ele, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ok? Agora vamos lá para o inciso 22. Diz assim, é garantido o direito de propriedade. Professor André, pode ter uma propriedade? Vocês podem ter uma propriedade? Sim ou não? Sim, a Constituição me garante aqui, ó. É garantido o direito de propriedade. Desde quando? Vamos lá, aula de ontem. Desde quando? Desde a Revolução Francesa. Liberté. Olha os burgueses aí, né? Liberté. Eu quero ter liberdade, eu quero ter a minha propriedade. Ok? Isso se, né, estendeu no tempo e chegou aqui para nós, ó, na Constituição de 88. Beleza? Ok. É garantido o direito de propriedade. A minha propriedade é absoluta ou ela é relativa? Ela é relativa. Ela não é absoluta. Ok? Então, eu posso dizer que eu não quero que desaproprie a minha terra? Não. Ok? Então, vamos para o inciso 23 agora. A propriedade atenderá à sua função social. Ok? Função social já é direito de segunda geração. Liberté, igualité. Então, a função social é direito já de segunda geração, que surgiu após 1917. Ok? Então, função social significa o seguinte, a minha propriedade é minha, mas ela tem que também atender o interesse coletivo. Então, professor André tem uma quadra inteira no centro de Chapecó criando mato. Isso atende o interesse coletivo ou não? Não. Posso sofrer sanções em relação a isso, nós vamos aprender. Tá? Então vamos lá. É garantido a propriedade e a propriedade atenderá à função social. E é baseado nisso que eu tenho a desapropriação. Porque daí vem o próximo inciso e diz assim, ó, a lei estabelecerá o procedimento de desapropriação, por necessidade, por utilidade ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos dessa Constituição. O que vocês têm que marcar? Prévia, justa e em dinheiro. Ou seja, essa indenização tem que ser anterior, justa e em dinheiro. Então, vai ter que ter um perito, vai avaliar a minha propriedade e vai dizer se aquilo é justo ou injusto. A desapropriação, ela tem duas partes de um processo, tá? Ela tem uma primeira parte que é a administrativa, onde a prefeitura negocia com o proprietário. Se chegar num acordo, a prefeitura indeniza e deu. Se não chegar num acordo, a prefeitura judicializa. E o particular tem direito a fazer contestação? Sim, só do valor. Ok? Só contestam o valor. Moral da história, então, toda vez que a administração tem necessidade, utilidade ou interesse social, ela pode desapropriar. Necessidade, casos de urgência. Utilidade, obras. E interesse social, nós vamos ver
quando uma propriedade não atende o interesse social. Por exemplo, reforma agrária, um terreno baldio, né, que não atende aí o plano diretor, aí tem o interesse social, tá? Entenderam, então, que a minha propriedade ela é individual, mas ela tem que atender a função social e ela pode sofrer desapropriação. O que é desapropriação, então, professor? Desapropriação é um grande poder ou não é? Sim. E o que vocês têm que saber para essa prova? Que a indenização é prévia, justa e em dinheiro. E aí, ela é sempre assim? Não, não é sempre assim, tá? Aí, só para vocês saberem que existem mais 3 modelos de desapropriação. Lá no artigo 182, nós vamos encontrar a outra espécie de desapropriação, ok? Se eu não me engano, não cai para vocês o artigo 182. Alguém me ajuda aí no edital de vocês? Tá? Então fica como exemplo da nossa doutrina aqui, tá? Olha só, no artigo 182, ele fala da política urbana. E ele diz assim, ó: é facultado ao poder público municipal, mediante uma lei específica para exigir área incluída no plano do diretor, exigir nos termos de lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento. Então, preste atenção aqui, ó. Eu acho que não cai para vocês na Constituição o 182, então fica na teoria do direito administrativo, tá? Olha só. O professor André tem um terreno baldio no centro da cidade. Pode ficar esse terreno criando mato ali? Não, porque ele não está atendendo a função social. E o município pode fazer alguma coisa? Pode, artigo 182. Olha o que o município pode fazer. Exigir que o professor André parcele o solo ou edifique compulsoriamente o solo. Primeira obrigação que a prefeitura tem. Ou seja, vai me notificar para que eu edifique ou parcele o solo, que é dividir o solo. Geralmente, quem tem terrenos grandes no centro da cidade, o que ele faz para fugir do IPTU progressivo? Alguém sabe aí o que ele faz? Ou bota uma casinha ou faz um estacionamento. Então, muita gente com terrenos grandes na cidade que não conseguiu vender ainda, eles botam um estacionamento. Daí ele foge do IPTU progressivo no tempo. Ok? E abre um negócio ali, né? E ainda ganha um dinheiro, tá? Mas é, por quê? Porque não posso ter algo, né, um terreno baldio no centro da cidade, tá? Então, 2. Vamos pensar o seguinte, ó. 1, a prefeitura manda parcelar. 2, ela manda, ó o que a prefeitura faz? Imposto sobre a propriedade territorial urbana progressivo. Ou seja, durante 5 anos as alíquotas do IPTU vão assim, ó, vão subir, tá? Durante 5 anos. Se em 5 anos está subindo a alíquota e o cara não está igual dando bola, tá? Ou seja, tem dinheiro para pagar o IPTU. Quando chegar no 5º ano, aí vem a coisa drástica, que é o seguinte: desapropriação com pagamentos da dívida pública, demissão previamente aprovado pelo Senado, com resgates em 10 anos. Ou seja, não é mais dinheiro. É títulos da dívida da pública para resgate em 10 anos. Ou seja, o caso você ralou. Tá? Então, é quase uma sanção para ele. Por quê? Porque ele não utilizou a terra. Tá? Porque ele não atendeu o interesse social. Vamos lá. Próxima forma de desapropriação. Solo rural. Tá? Solo rural está no artigo 84. Olha o que diz o solo rural. Compete à União, 184. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária imóvel rural que não esteja cumprindo a função social, mediante indenização em títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos. Ok? É os chamados, né, desapropriação para fins de reforma agrária. Beleza? Daí tem uma limitação aqui em relação às pequenas glebas. Tá? Vamos lá então. Olha só. A regra, que é o que cai para vocês, que a desapropriação é prévia, justa em dinheiro. Ok? Existem outras exceções? Sim. Quando é o solo urbano, títulos da dívida pública resgatáveis em 10 anos. Solo rural, títulos da dívida agrária resgatáveis em 20 anos. E se for plantador, drogas
de trabalho escravo. Daí perde a propriedade. E eu vou lá para o artigo 243. Lá no artigo 243 diz sobre a desapropriação confiscatória. Diz assim, ó: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e programas de habitação popular sem direito à indenização. Então, se tiver drogas ou se tiver trabalho escravo, aí perde imóvel, ok? Ainda falta a regulamentação do solo urbano, mas né, já temos na Constituição, que é o que importa para nós. Beleza, meu povo? Então vamos lá. O último poder que cai para vocês é esse aqui, tá? Requisição. O que é a chamada requisição administrativa? Está no inciso 25 do artigo 5º. Vamos lá, localiza aí. O inciso 25 do artigo 5º. Olha o que diz. Na iminência de perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Anote aí, ó. Haverá indenização ulterior se houver dano. Outra palavra-chave ali, ó. Eminente perigo público. Professor, isso cai na prova? Cai. Então, esses dois incisos que eu acabei de dizer para vocês, o 24 e o 25, tem que estar com asterisco do lado para mim revisar. Ok? Vamos lá. O que é a requisição, então? Olha o que ele diz. No caso de eminente perigo público, poderá a autoridade competente usar da propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Eu sempre conto a história do barquinho na beira do Rio Uruguai. Mas a gente está muito acostumado a ver os filmes americanos. O que acontece nos filmes americanos? O policial para o particular, embarca lá no carro particular e sai atrás do bandido e detona o carro do particular. Não é assim que acontece? Ok. O que é isso? Requisição administrativa. Obviamente que no Brasil ele vai se lascar, né? Agora vamos colocar no Brasil um caso extremo. Imagine que policiais militares, eles são cercados por bandidos e um colega lá, um policial militar, o carro é todo destruído, fuzilado da PM, ou seja, fura os pneus, fura tudo, não consegue nem ligar o carro, e um policial militar é ferido com um tiro de fuzil. E o policial está se esvaindo de sangue, tá? Esses outros policiais podem pedir ajuda para um particular para levar até o hospital? Óbvio. Iminente perigo público. Aí o que vai acontecer? Vamos colocar esse militar dentro do carro, levar para o hospital e esse carro ficou destruído. De tanto sangue que tem lá dentro. Cabe uma indenização ao proprietário do veículo? Sim. Cabe indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Ok? Então é um exemplo. Segundo exemplo. Imagine que está acontecendo uma festa ali no Goiôem, no Rio Uruguai. E aí o pessoal, né, pegou uma lancha lá, encheu de gente naquela lancha, sem colete para nadar e tal. Um monte de gente sem colete. E aí toma cerveja lá e o barco afunda. E aí o que acontece? Um monte de gente boiando lá no Rio Uruguai, alguns afundando, outros voltando, né, e uns só indo e não voltando. E aí chama os bombeiros, né? E aí chegam os bombeiros, né? Chega lá, só tem um barquinho em cima do caminhão dos bombeiros. E tem mais gente se afogando do que o barquinho dos bombeiros. Os bombeiros podem pegar as lanchas que estão na beira do rio ou não? Eminente perigo público. Eles vão lá, pegam as lanchas dos particulares, prestam socorro, gastam combustível e devolvem a lancha. Precisa indenizar o proprietário? Não. Só se estragar a lancha. Se riscar, se arranhar, se estragar, ok? Se gastar muito combustível, isso vai ter que indenizar, ok? Mas pode utilizar uma propriedade em casos de eminente perigo público. Beleza? Então, requisição cai na minha prova? Cai na minha prova. Beleza? Então, vamos lá. Poderes, fechou. Agora, quais são os
deveres. Eu não posso, então, abrir mão dos meus poderes. Indisponibilidade do interesse público. Eu não posso deixar de atender o interesse público. Eu não posso, né, favorecer parentes, amigos, etc. e tal. Beleza? Então, olha só. Qual a primeira limitação, primeira sujeição que nós vimos ontem, que é a mais importante aqui, ó. Respeitar a lei. A administração pública respeita a lei? Sim. Vocês respeitam a lei como agentes? Sim. E quando eu falo lei, eu falei para vocês que é o bloco de legalidade. Então, quando eu falo lei, eu falo todo o ordenamento jurídico brasileiro, ok? Então, vem comigo aqui, ó, me acompanha aqui. Olha só, quando a gente fala que a administração pública respeita o princípio da legalidade, ela respeita todo o ordenamento jurídico. Começando pela Constituição, por todas as alterações da Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos. E aí nós vimos que existem tratados internacionais de direitos humanos equiparados à Constituição e existem tratados abaixo da Constituição. Aqueles que são equiparados são aqueles que são aprovados nas duas casas por 2 turnos dos votos, por 3/5 dos votos. Quais as casas, professor? Aquilo que a gente viu ontem. Ok? Câmara e Senado. 2 turnos, 3/5 dos votos. Ou seja, vota duas vezes, tem que dar aqui, 3/5 aqui. É o que está acontecendo agora na reforma da Previdência. Ok? Nas duas casas, tem que dar 3/5 nas duas votações, no Senado também. Tá? Beleza? Então vamos lá. 3/5 dos votos. Dos 513. Dos 513, do total. Tem que atingir 3/5, dá 300 e poucos votos. É 3/5 dos votos, tá? É do total dos 513 deputados. Vamos lá. Depois a Kari vai explicar melhor para vocês, porque não é da minha área, né? Então, não vou me estender tanto, eu preciso progredir nos outros, tá? Mas vamos lá. Ó, 2 turnos, 2 casas, 3/5 dos votos. Se não for um tratado internacional aprovado assim, ele é um tratado supralegal. Por exemplo, Tratado São José de Costa Rica, que é um tratado famoso de direitos humanos. É possível a prisão por dívida? O que vocês acham? Sim ou não? Regra não, tá? Mas a Constituição foi alterada no artigo 5º? Não, não foi alterada. Então vocês vão ver com a Prof. Karen que ainda está lá no texto que é possível a prisão do depositário fiel. Agora, quando que é possível uma prisão por dívida? Pensão alimentícia. Tá? Então, por que não pode, professor? Por causa da Constituição Federal? Não, por causa de um tratado internacional. Tratado Internacional São José da Costa Rica. Beleza? Vamos lá, então. Depois dos tratados, eu tenho os atos normativos primários, que são as leis. São os instrumentos normativos que estão no artigo 59. Eu tenho a lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória, resoluções e decretos legislativos. São todas as espécies normativas que estão no artigo 59. Depois, a Prof. Karen vai explicar aqui como é que são aprovados. Como é que eu aprovo uma lei ordinária, como é que eu aprovo uma lei complementar. Uma é por maioria absoluta, outra é por maioria simples. Ok? Vamos lá. Além desses atos normativos primários aqui, tem um que a FEPESE adora, que está no 84, inciso 6, nas alíneas A e B. Ok? O decreto autônomo, pessoal, ele é editado pelo Poder Executivo. Nós vimos ontem que o Executivo tem como função típica o quê? Função administrativa. Quem é que tem como função típica legislar? Legislativo. Ok? Então, vejam bem, ó, nós temos aqui um decreto que tem força de lei. É uma exceção isso aqui. Isso aqui não é a regra, é uma exceção. Ok? E isso aqui cai na prova da FEPESE? Cai na prova da FEPESE.
A FEPES vai perguntar assim: de acordo com o ordenamento jurídico, é possível a edição de um decreto autônomo? Sim. Já caiu 2 ou 3 vezes nas provas da FEPES, tá? O decreto autônomo é possível ser editado. E ele tem força de lei. Só que ele só pode em 2 hipóteses. Tá? Essas 2 hipóteses ainda não caíram na FEPES. Já caíram na FCC, já caíram na CESP-NB, mas nunca caíram na FEPES. A FEPES não passou da pergunta se pode ou não pode. Ok? Se ela quiser arrebentar na próxima prova, ela já vem com a pergunta. Tá? Então, lá no artigo 84, que trata das atribuições do presidente, nós temos o inciso 6, que vai tratar, então, do decreto autônomo. E diz assim o artigo 84. Compete privativamente ao presidente, inciso 6, dispor mediante decretos sobre. Ok? Artigo 84, inciso 6. Aí vocês vão escrever o seguinte: decreto autônomo. Quando que ele pode editar um decreto autônomo? Letra A. Organização e funcionamento da administração federal, quando não importar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgão. Ou seja, toda vez que o governador, o prefeito, reorganizar a administração, não criando órgão e nem aumentando despesa, ele pode fazer por decreto. Ou seja, só muda a estrutura sem criar e extinguir órgão. Aí ele pode por decreto autônomo. É raro, pessoal. É raro a edição de decreto autônomo. É só para provas de concurso mesmo, tá? Isso, importante. Olha só, a Constituição Federal fala para o presidente da República. Pode o governador do estado editar decreto autônomo? Sim, porque tem na Constituição Estadual. O prefeito de Chapecó pode, porque está na lei orgânica do município de Chapecó. Ok? Então, se aplica ao presidente, ao governador e ao prefeito. Tá? E vai cair na prova? Vai, porque está na Constituição do Estado. Cai Constituição Estadual para vocês? Sim. Então, tem que saber. 2. Extinção, né, letra B, extinção de funções e cargos públicos, quando vagos. Como é que eu crio um cargo público? Por decreto ou por lei? Como é que eu crio um cargo público? O que vocês acham? Para criar um cargo público, é por lei ou é por decreto? O que vocês acham? Por lei. Qual é a lei que criou os cargos do DEAP? Cai na prova de vocês? Sim, Lei Complementar 675, que é o que nós vamos estudar. Lá no final tem os anexos com o número de cargos. Ok? Então, como é que eu crio o cargo? Por lei. E como é que eu extingo cargos? Por lei. Se eu crio por lei, eu extingo cargos por lei. Agora, existe uma exceção? Sim. A Constituição disse que cabe ao chefe do Poder Executivo a extinção de cargos quando vagos. O que é um cargo público provido e o que é um cargo público vago? Aqui está o cargo público. Isso é um cargo público, ok? Se vocês forem nomeados, ele é um cargo público provido. Ok? Pode decreto autônomo aqui? Sim ou não? Não. O cargo está preenchido, não pode extinguir por decreto, só por lei. Ok? E se for... Agora eu vou fazer uma pergunta para quem está estudando. Agora é só aquele que já está mais avançado. Bom, para criar e extinguir por lei, se eu extinguir esse cargo público aqui, e o servidor público, vou dar ainda deixa aí, ó, se o cargo público, o servidor é estável. Essa pergunta caiu na última prova do DEASE. Extinguição de cargos públicos, servidor estável, vai ficar em disponibilidade. Com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Questão da prova da última prova da FEPES, do DEASE. Ok? Então, vamos aprender isso? Vamos. Por quê? Porque quando o cargo é extinto, o servidor, se ele é estável, tem mais de 3 anos, ele fica em disponibilidade. Tá? Então, são cenas dos próximos capítulos. O que que serve agora? Para mim, eu preciso de lei. Para extinguir o cargo, eu preciso de lei. Mas se o cargo estiver vago,
Não tem ninguém ocupando esse cargo aqui. E agora, posso um decreto autônomo aqui? Sim. É uma exceção. Entenderam? Então, a FEPESE ainda não fez essa pergunta. Espero que faça na próxima prova. Daí ela separa o joio. Tá? O que ela só fez de pergunta até agora? Se pode ou não pode decreto autônomo. E a gente já sabe que pode. Fechou? Sim ou não? Tá. Qual a diferença do decreto autônomo para um decreto normal? Isso aqui, ó. Lei inova no ordenamento jurídico? Ela cria regras novas, a lei? Sim. Por exemplo, os vereadores se reuniram ali para mudar o nome da rua. Inovou ou não inovou? Agora não é mais Fernando Machado. Agora é Fernando Pessoa. Mudou o nome da rua. Ok? Inovou. Tá? Então, inovar cabe a quem? Ao legislativo, como regra, e algumas exceções. Por exemplo, aqui, ó, o executivo tem duas exceções. Tem a lei delegada e a medida provisória, que é bem fácil, né? Por exemplo, o nosso presidente está fazendo várias medidas provisórias, que é o quê? Ele está legislando aqui, né? Depois, claro que são situações onde exige uma urgência, vocês vão aprender com a Proficari, mas, além disso, existe o decreto autônomo. Além do decreto autônomo, existe aquele decreto que é o do dia a dia. É o chamado decreto regulamentar. O que o decreto regulamentar faz? Ele apenas regulamenta aquilo que está na lei. Vai trazer os pormenores daquilo que está na lei. Ele inova no ordenamento jurídico? Não inova. Ele só vai ter o que? A fiel execução da lei. Tá? Então, olhando lá o artigo 84, eu olho agora o inciso 4º. Cabe ao presidente sancionar e promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Ok? Então, a regra é que o presidente, o governador, o prefeito edite decretos. E esses decretos vão regulamentar aquilo que está em lei. Essa é a ideia. Tá bom? Beleza. E a administração pública precisa respeitar ainda atos administrativos? Precisa. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar aí, um ato administrativo de exoneração de um servidor. Vai ter que ser observado? Isso vai. Então, todo ordenamento jurídico é observado. Tá? Então, para fechar o nosso bloco, onde nós estávamos? Nós estávamos aqui. Uma grande sujeição. É possível abrir mão do interesse coletivo? Não. A administração pública tem que respeitar a lei? Sim. Vai cair na prova de vocês isso? Vai. Ok? Forte candidato na prova de vocês. Tá bom? Então agora a gente encerra esse bloco. No próximo bloco a gente continua. Ok?